Verdade, devocional de 23 de novembro. O lugar das boas obras na vida cristã. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, que eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2, 18, 19 e 26. O texto da nossa meditação pertence a uma daquelas passagens que mais tem suscitado controvérsia na história da Igreja. Isto porque, num primeiro momento, o texto parece contradizer o ensino paulino sobre a justificação pela fé somente, doutrina fundamental do Evangelho. Tais controvérsias, no entanto, ocorrem pela falha de muitos em considerar que ambos, Paulo e Tiago, escreveram em contextos e para públicos distintos. Quando lemos ambos os apóstolos considerando o contexto em que cada um escreveu, verificamos que eles não se contradizem, antes se complementam. Em primeiro lugar, Paulo enfrentava o legalismo, heresia que propunha a lei e as obras como meio de salvação. Tal ensino procedia dos chamados judaizantes, cristãos de origem judaica que queriam impor as leis cerimoniais mosaicas aos gentios que aderiam ao Evangelho, como Lucas narra em Atos 15, verso 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. A questão provocou a primeira grande controvérsia teológica da Igreja, obrigando os apóstolos e presbíteros a se reunirem no que ficou conhecido como o Concílio de Jerusalém. A decisão foi rejeitar o falso ensino. As palavras de Pedro refletem o entendimento da fé apostólica e ortodoxa. Ele diz: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles, os gentios, o foram. Atos 15, verso 11. Apesar da decisão, os judaizantes continuaram espalhando a heresia legalista pelo mundo gentílico, obrigando Paulo a escrever cartas para combatê-la, entre as quais se destaca a Epístola aos Gálatas. Esta era a sua contenção. Já Tiago enfrentava contexto diferente. O apóstolo combatia um cristianismo nominal, que entendia a fé como mero assentimento intelectual, destituído de prática de vida e amor cristão. Nosso texto faz parte de uma reprimenda de Tiago aos cristãos que tratavam os frequentadores mais abastados do culto com deferência e aos irmãos pobres com desprezo, em acepção de pessoas. Nos versos 1 a 4 deste capítulo 2, ele adverte: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre e andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Além de menosprezar os menos favorecidos, eles também negligenciavam a assistência que era devida aos irmãos pobres. Daí a repreensão nos versos 14 a 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. De sorte que, seja o cristianismo legalista, seja a religião nominal, ambos são condenados na Escritura. Em segundo lugar, a palavra justificação é utilizada com significados diferentes por ambos os apóstolos. Quando fala da justificação, Paulo se refere à atribuição gratuita de justiça ao pecador diante de Deus mediante a fé, visto que, como ele diz em Romanos 3, 20b, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Tiago, por sua vez, fala de justificação como demonstração prática da fé salvadora diante dos homens. A ideia é, se você professa a fé ortodoxa,
mas não vive de acordo com o que professa, sua fé é falsa. Em terceiro lugar, por um lado, Paulo cria, como Tiago, que a fé salvadora produzia boas obras. Em Efésios 2, versos 8 e 9, temos uma das mais clássicas passagens sobre a salvação pela graça mediante a fé. Nos versos 8 e 9, declara o apóstolo: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Note, porém, que isto não é tudo o que ele diz. No verso 10, Paulo aponta o propósito para o qual fomos criados, a prática das boas obras. Como ele conclui, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E na mesma epístola em que combate o legalismo dos judaizantes, a epístola aos Gálatas, Paulo também destaca no capítulo 5, verso 6, que a fé salvadora é a fé que atua pelo amor. Logo, para o apóstolo dos gentios, as boas obras são um fruto inevitável da fé salvadora. Em contrapartida, Tiago cria, como Paulo, que a salvação é somente pela fé. Isto está subentendido em vários pontos do nosso texto. No verso 14, por exemplo, quando pergunta: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Seu questionamento não é se a fé como tal salva, mas se um certo tipo de fé salva. A fé que não produz boas obras é o tipo de fé que salva? Este é seu ponto. No verso 18, seu desafio deixa ainda mais claro o papel crucial da fé. Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Observe que no final das contas o contraste não é entre fé e obras, mas entre uma fé nominal e uma fé frutífera em boas obras. Ao utilizar o exemplo de Abraão, nosso pai na fé, Tiago procura responder à pergunta: como sabemos que Abraão creu? Ele então menciona o maior teste de fé do nosso pai. Ele ofereceu Isaque. E conclui nos versos 22 e 23. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso, isto é, a fé, lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Observe que na sua conclusão ele reforça a doutrina da justificação pela fé, de modo que seu uso particular do termo justificação tem um fim didático para ensinar os seus leitores a uma fé frutífera em boas obras. Precisamos tanto de Paulo quanto de Tiago. Em ambos temos ensinos complementares acerca do papel da fé e das obras, bem como da relação entre elas na vida cristã. Saber que o pecador é justificado diante de Deus pela fé somente exclui toda jactância e presunção de mérito do homem diante de Deus, além de nos livrar do legalismo. Compreender, por outro lado, que a verdadeira fé salvadora é frutífera em boas obras, livra-nos da religião nominal e de transformar a graça de Deus em libertinagem. Em sua epístola a Tito, Paulo une de maneira magistral essa relação necessária entre fé e obras. Ele nos lembra nos versos 4 a 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Logo em seguida, no entanto, ele acrescenta, no verso 8, Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Que não nos esqueçamos, a justificação do pecador diante de Deus é pela fé somente. Mas a fé que justifica não vem só. Ela vem com frutos que evidenciam sua autenticidade, as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.